não tem obrigação de conseguir me acompanhar a todo momento. Eu mesmo demorei a digerir a dedução que eu vou te mostrar agora, quando eu já tinha uma boa bagagem de física. Eu já tinha uma boa bagagem de física e mesmo assim eu tive que gastar algumas horas de uma tarde minha para poder digerir o que eu vou te mostrar agora. Eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque como muitos de vocês vão fazer medicina, tu vai estar competindo com um cara que é foda. E eu queria que tu fosse tão foda quanto os caras que tu vai competir. Então olha que legal o que eu tenho para te mostrar. O nome é Equação da Onda Unidimensional Progressiva. A UFSC, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, cobra anualmente o conhecimento dessa equação, não a dedução dela, obviamente, mas como eu odeio contar a história pela metade para o aluno, né? Assim como eu, imagino que deve ter gente que se revolta quando recebe a informação boca abaixo. Para diminuir essa sensação, eu vou fazer assim, ó. Vamos ter que usar um vibrador hoje na aula. Mas calmem que não é esse que está pensando, é assim o vibrador que eu vou usar. Eu posso colocar aqui 2 batentes, lubrificados, obviamente, para não haver atrito. O negócio é o seguinte, quando eu mexer essa rodinha... Peraí, que não está legal ainda meu vibrador. Ó, esse pininho ele pode deslizar para cima e para baixo aqui, beleza? Certo? E esse pininho ele também pode se deslocar à medida que essa roda girar. Tu aceita que com essa estrutura, se eu começo a girar essa rodinha, esse cara vai para cima e para baixo? Concorda comigo? Se eu amarrar uma corda nesse vibrador e ligar o motorzinho que gira essa rodinha com uma certa velocidade angular ômega, tu vais concordar comigo que à medida que esse vibrador começar a oscilar para cima e para baixo, vai aparecer uma onda na corda, né? Depois de algum tempo eu vou ter isso aqui, ó. E assim vai. Concorda? Primeira coisa que eu quero que tu aceite comigo é uma equação para o movimento desta ponta. Pô, peraí, cara. Pensa o seguinte, ó. Se eu tenho um círculo e uma esferinha amarrada num barbante e começo a girar isso aí, tu deves aceitar que a projeção desse movimento no eixo Y, desse nosso círculo trigonométrico, eixo X, essa projeção aqui no eixo Y, isso pode representar o movimento dessa cordinha aqui, né? Concorda comigo? Se esse ângulo aqui é um ângulo θ, olha, e também se eu quiser, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Tu aceita que se eu botar a luz aqui em cima e começar a girar essa esferinha, essa sombra da esfera vai começar a oscilar para um lado e para o outro? Vai, né? Se eu chamo de A esse tamanho aqui, o tamanho do raio do círculo, vocês devem concordar comigo que esse tamanho aqui horizontal é cosseno de θ, é o cateto adjacente, né, x, sobre a hipotenusa A, ou x é igual a vezes cosseno de θ. Sem problema, né? Isso aí a gente viu no círculo trigonométrico, para provar inclusive que o eixo horizontal era o eixo do cosseno. Mas não tem problema nenhum, né, eu pegar isso aqui e olhar ele verticalmente, né? Não teria problema nenhum. Porém, eu não sei se contigo eu cheguei a fazer isso no círculo trigonométrico, a gente pode dizer que aquele ângulo θ é o ângulo inicial onde a bolinha começou o seu movimento, mais velocidade angular vezes t.
Isso aqui é a equação da posição angular, muito parecido com D igual a D0 mais V vezes T. Essa aqui é a equação horária da posição linear, essa aqui é a equação horária da posição angular. Eu estou falando isso porque nem sempre a bolinha vai estar na posição que a gente quer no início, né? Por isso que eu tenho que colocar a posição inicial da esferinha que está girando. Vocês devem concordar comigo que eu posso substituir aquele ângulo θ por θ0 mais ômega vezes T, né? Nada demais, né? Então primeiro eu usei um cosseno para te mostrar como é que seria a sombra horizontal dessa bolinha e substituir o ângulo por uma equação mais completa que me permite calcular aquele ângulo a qualquer momento, desde que eu conheça a velocidade angular com que aquela coisa gira. Tu deves concordar comigo que eu fazer análise na horizontal ou na vertical tanto faz. Porque eu posso trocar de seno para cosseno a hora que eu quiser, né? Basta usar o ângulo adequado, né? A gente sabe, por exemplo, que seno de 90 é igual a cosseno de 0 e vice-versa. Tudo bem para vocês? Aquele ponto oscila para cima e para baixo de acordo com essa equação. Aquele ponto oscila para cima e para baixo de acordo com essa equação. Só que eu queria poder saber o que vai acontecer, não com esse ponto conectado ao vibrador. Eu quero saber o que vai acontecer com a onda lá na frente. Eu quero pegar uma distância x aqui para frente e eu quero saber como é que esse ponto oscila. Tu deves concordar comigo que esse ponto vai oscilar igual aquele cara ali. Mas vai ter um certo atraso para isso acontecer, né? Demora um certo tempo para o movimento ocorrido na ponta do vibrador se manifestar para frente na corda. Se ocorre um certo atraso para que este ponto se mexa como aquele, tu deves aceitar que eu posso pegar essa equação, estou acabando já, gente. Eu posso pegar essa equação e fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de y, porque o meu eixo y está aqui para cima, né? Meu eixo y, meu eixo x está aqui, plano cartesiano, né? Botei um plano cartesiano aqui bem no meio da onda. Bem no meio da onda. O y, que é o subir e descer daquela pontinha, é igual à sombra dessa bolinha. E eu mostrei para vocês que é A de quê, gente, pessoal? A de amplitude, que na verdade era o raio da esfera, né? E como eu te falei, vai ter um certo atraso para isso ocorrer num ponto para frente da corda. Esse atraso eu vou escrever ele assim, ó. Esse T menos o ΔT, que é o atraso. Eu simplesmente subtraí do tempo o tempo de atraso para informação sair da ponta do vibrador, percorrer a corda e chegar a um determinado ponto. Essa onda deve ter uma velocidade para frente, não é? E velocidade é distância sobre tempo. Se a onda andou uma distância x, para eu calcular o atraso é só fazer x sobre v. Então eu vou pegar aquele menos ΔT e vou trocar por x sobre v. Mais θ0, que eu troquei por colchete. Último passo. Vocês lembram que velocidade angular é 2π sobre tesão? Então tu deves aceitar que eu coloque no lugar do ômega, né? 2π sobre período. E esse período eu posso passar ele multiplicando ali para dentro, propriedade distributiva. E aí eu vou dar o último passo para te deixar embora. Tzinho sobre tesão menos x, tesão vezes v, mais θ0. De acordo com a equação fundamental das ondas, V igual a lambda vezes F. Ou, em vez de multiplicar pela frequência, eu posso dividir pelo... Quer dizer que a velocidade da onda vezes o período dela é igual ao comprimento de... Então eu posso trocar isso aqui por lambda. E aí fechou. A equação da onda unidimensional progressiva, uma das formas de representá-la é assim, ó. Que bonita, hein? Relaxa, eu só vou precisar que tu saiba o nome de cada elemento daquele. O que é esse y, pessoal? É a amplitude
amplitude momentânea da onda, né? Certo? Amplitude máxima, que é o que de fato a gente chama de amplitude. É o tempo em que tu vai querer saber onde a onda está. Eu quero saber onde é que vai estar a onda em 5 segundos. Tu bota aqui 5 segundos. O que é tesão? Período. O que é esse X? É a distância da ponta do vibrador até onde estás analisando a onda. E o que é o lambda? Esse cara é chamado de fase inicial. É o único cara novo na nossa vida. Fase inicial. Na próxima aula eu monto ela de novo para ti e vou te ensinar a usar ela. Usar ela não é difícil, palavra de honra. Difícil é entender a origem dela. Usar ela não é difícil. Me perdoem a demora. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativo e até a próxima. Estou esperando vocês ali com o estudo orientado.